Olá, na aula de hoje teremos questões de informática. Essa é a parte 1 dessa aula. Se você não me conhece, meu nome é Aline Florner. Sou criadora do método QR2 de estudo por questões e professora do canal Estudante Estuda. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Agora vamos estourar esse like? Ajuda demais para que eu possa produzir mais e mais conteúdos gratuitos. Deixe um comentário dizendo qual tema você quer ver aqui. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao fazer as questões, primeiro veja a pergunta, pause o vídeo e tente responder. Após responder a questão, dê play no vídeo e veja se acertou. Acertou sabendo a resposta? Ótimo! Passe para a próxima questão. Acertou no chute? Tudo bem, mas anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Errou? Agora é a hora de errar. Não se preocupe, anote resumidamente a parte que não sabe ou que tem alguma dúvida. Um ponto importante: releia suas anotações ao final dessa aula. Refaça essa aula e veja se assimilou melhor. Releia suas anotações sempre que puder. Essa será a sua revisão. E uma dica de ouro: o ponto mais importante dos exercícios é você descobrir lacunas no seu aprendizado, onde você deve reforçar e revisar sempre. Assim, você melhora a sua memorização e retém mais conteúdo na memória de longo prazo. Antes de começar as questões, tem um aviso rápido. Essa aula ficará no YouTube por 7 dias, ou seja, daqui a 7 dias eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões. Caso você queira conhecer mais ou aprofundar na metodologia de estudo por questões, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer o curso de elite para a área policial com vídeos, áudios e PDFs. Ou se prefere estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? CESP TRT 2013. Intranet é um novo conceito de internet em que, por meio de acesso restrito e seguro, as pessoas podem trocar informações entre si de qualquer lugar do mundo sem que façam uso da internet ou de seus protocolos de comunicação. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. CESP e INSS 2016. Na internet, os endereços IP constituem recursos que podem ser utilizados para a identificação de microcomputadores que acessam a rede. Item correto: protocolo IP é responsável por identificar um dispositivo na rede através de um endereço lógico. Cada dispositivo na internet é identificado por um endereço chamado endereço IP. CESP TCE 2016. Navegador web é um programa que habilita o usuário para interagir com documentos HTML hospedados em servidores que respondem ao protocolo HTTP e ou ao HTTPS. Item correto. Navegador é um programa que possibilita trocas de informação em hipertexto na internet. HTTP e HTTPS, que é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS. CESP 2015. O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígito hexadecimais, divididos em 4 grupos de 32 bits cada um. Item errado.
Protocolo IP tem duas versões, IPv4 e IPv6. IPv4, cada endereço IP é formado por um número de 32 bits dividido em 4 blocos, representação feita com seus blocos em decimal e separados por pontos. Por exemplo, 192.168.0.1. IPv6, cada endereço IP é formado por um número de 128 bits dividido em 8 blocos de 16 bits. Representação feita com seus blocos em hexadecimal e separados por 2 pontos. Por exemplo, 2001, 2.0DB8, 2.AD1F, 2.25E2, 2.CADE, 2.CAFE, 2.F0CA, 2.84C1, CESP-CGE 2015. No Mozilla Thunderbird, o uso do protocolo IMAPS requer que o servidor de e-mail também utilize o protocolo POP3S para envio de correio entre servidores de e-mail. E tem errado. POP3S é um servidor de recebimento de e-mails, não é um servidor de envio de e-mails. IMAP é um servidor de recebimento de e-mails, não é um servidor de envio de e-mails. SMTP é protocolo responsável pelo envio dos e-mails. CESP Telebrás 2015. O uso do HTTPS aumenta a segurança de sítios da internet ao implementar segurança na comunicação mediante conexão criptografada e uso de certificados digitais. Item correto. HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS, utiliza uma conexão criptografada, utiliza certificados digitais, verifica a autenticidade dos servidores, aumenta a segurança de sítios da internet. CESP Polícia Federal 2014. Os protocolos, programas padronizados utilizados para estabelecer comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede, são específicos para cada sistema operacional. Item errado. Protocolo não são específicos para cada sistema operacional. É um conjunto de regras e convenções para envio de informações em uma rede. É a linguagem que será utilizada em uma conversa. Objetiva padronizar a comunicação com o formato de dados e regras para a troca de informações, visando que essa troca não dependa de sistemas operacionais e navegadores. CESP 2013. Nas empresas, o mesmo endereço IP é geralmente compartilhado por um conjunto de computadores, sendo recomendável, por segurança, que 10 computadores no máximo tenham o mesmo endereço IP. E tem errado. Nas empresas, cada dispositivo possui um endereço IP diferente, privado. Não existe essa limitação de quantidade de computadores. O número de IP é único para cada dispositivo. Observação: NAT possibilita o uso de um único número de IP para diferentes conexões, cada uma por sua porta específica. CESP Perito Criminal Federal 2013. Considere que um usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais permanentemente conectados à internet que utilizem diferentes clientes de e-mail, como o Outlook Express e Mozilla Thunderbird. Nessa situação, o usuário deverá optar pelo uso do protocolo IMAP, em detrimento do POP3, pois isso permitirá a ele manter o conjunto de e-mails no servidor remoto ou, alternativamente, fazer o download das mensagens para o computador em uso.
Item correto, POP3. As mensagens são baixadas do servidor para o cliente e, por padrão, excluídas do servidor. IMAP, as mensagens são gerenciadas diretamente no servidor. Atenção! O IMAP é ideal para clientes que possuem a conta de e-mail configurada em vários computadores e smartphones. Utilizando o IMAP, é possível executar rotinas de backup no servidor para a recuperação da conta, diferente do POP3, que baixa e deleta do servidor cada e-mail recebido. CESP Cefaz 2013. O protocolo de aplicação que permite ao usuário navegar na internet de maneira segura mediante o uso de certificados digitais é denominado HTTPS. Item correto. HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS. Utiliza uma conexão criptografada, utiliza certificados digitais, verifica a autenticidade dos servidores, aumenta a segurança de sítios da internet. CESP Cefaz 2013. Serviços de correio eletrônico gratuitos, como o Gmail, o Hotmail e o Outlook Express, utilizam pelo menos dois protocolos de aplicação na internet. A interface desses serviços é web, logo eles suportam o protocolo HTTP. No entanto, para o envio de correio eletrônico para domínios de e-mail diferentes do domínio de origem, esses serviços utilizam pelo menos o protocolo SMTP. Item correto, SMTP, Protocolo de Transferência de Correio Simples, é o protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico através da internet entre dois dispositivos computacionais, definido na RFC 821. Todos esses serviços de correio eletrônico utilizam, no mínimo, dois protocolos de aplicação na internet, SMTP, POP3 e IMAP. CESP PC 2013. Os protocolos TLS e SSL possuem propriedades criptográficas que permitem assegurar a confidencialidade e a integridade da comunicação. Item correto: TLS e SSL, confidencialidade e a integridade da comunicação, utilizados para a criptografia de dados. Exemplo: protocolo HTTPS utiliza os protocolos TLS e SSL para a segurança da informação em páginas da web. CESP PC 2013. O protocolo DNS é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa, ao passo que o FTP é um protocolo de transferência de arquivos que possui como requisito o protocolo de transporte UDP. Item errado. DNS, Sistema de Nomes de Domínio, é usado para traduzir um nome em um endereço IP e vice-versa. FTP, Protocolo de Transferência de Arquivos, utiliza o protocolo TCP no transporte das mensagens. Realiza uma conexão entre cliente e servidor antes de começar a troca de dados. UDP, Protocolo simples da camada de transporte, sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente. Não é confiável. TCP, Protocolo de Controle de Transmissão, protocolo de comunicação da camada de transporte da rede de computadores do modelo OSI. Verifica se os dados são enviados na sequência correta e sem erros via rede. CESP TRT 2013. O endereço eletrônico tem um sítio seguro acessado pelo Internet Explorer. Inicia-se com HTTPS, ao passo que o endereço eletrônico do mesmo sítio acessado pelo Google Chrome inicia-se com HTTP. Item errado.
Os protocolos HTTP e HTTPS não estão relacionados como o navegador em que a página é acessada. Seja no Google Chrome, seja no Internet Explorer, a URL é a mesma. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. É base para a comunicação de dados da World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo texto. HTTPS é uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. CESP/TRE 2012. A URL ftp://intranet.tre-rj.gov.br é um exemplo de endereço eletrônico não factível, visto que o protocolo FTP não é empregado em intranet, sendo utilizado apenas para transferência de dados na internet. Item errado. URL, localizador uniforme de recursos, se refere ao endereço de rede no qual se encontra algum recurso informático. Exemplo, arquivo de computador. É factível. Está com sintaxe correta. FTP, protocolo de transferência de arquivos. É servidor para troca de arquivos entre dois computadores em rede. Funciona em redes internas, intranet, e em redes abertas, internet. CESP/TC 2012. O DNS, sistema utilizado para a resolução de nomes na internet, transforma um nome em um endereço IP e um endereço IP em um nome. Item correto. DNS, sistema de nomes de domínio, transforma nomes em endereços IP e vice-versa. É um sistema hierárquico e distribuído de gestão de nomes para computadores, serviços ou qualquer máquina conectada à internet ou a uma rede privada. CESP/Anatel 2012. O tráfego de DNS é considerado malicioso devido às alterações que ele ocasiona no arquivo de resolução de nomes padrão do Windows 7. Por isso, o firewall do Windows pode ser configurado para bloquear automaticamente esse tipo de tráfego. Item errado. DNS, sistema de nomes de domínio, é usado para traduzir o nome em um endereço IP e vice-versa. É fundamental para acesso e navegação em páginas da web. Não é considerado malicioso, não tem acesso ao arquivo de resolução de nomes do Windows. CESP/IBAMA 2012. POP e HTTP são protocolos utilizados para receber e enviar e-mails, enquanto o protocolo FTP é utilizado para transferir arquivos. Item errado. POP é um protocolo utilizado no acesso remoto a um servidor de correio eletrônico, definido no RFC 1939, que permite que todas as mensagens contidas em uma caixa de correio eletrônico possam ser transferidas sequencialmente para um software cliente de e-mail em outro dispositivo. SMTP, Protocolo de Transferência de Correio Simples, é o protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico através da internet. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos. É base para a comunicação de dados da World Wide Web. FTP é utilizado para transferir arquivos. CESP Técnico em Regulação 2012. Uma rede de computadores que possua o protocolo TCP/IP pode conectar-se à internet, pois esse é o principal protocolo de intercâmbio de informações da rede mundial. Item correto. TCP/IP é o principal protocolo de intercâmbio de informações da rede mundial. É um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede.
Seu nome vem de dois protocolos, TCP e o IP. Objetiva padronizar todas as comunicações de rede, principalmente as comunicações na web. CESP STJ 2012. No acesso a uma página na internet com o protocolo HTTP, esse protocolo protege o endereço IP de origem e de destino na comunicação, garantindo ao usuário privacidade no acesso. Item errado: HTTP não oferece segurança. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. É base para a comunicação de dados da World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo texto. HTTPS oferece segurança. É uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS. CESP-PM 2012. Os protocolos são empregados com o objetivo de permitir e/ou bloquear o tráfego em camada de aplicação do modelo TCP/IP. Considerando essa informação, assinale a opção em que é apresentado um protocolo da camada de aplicação que pode ser barrado mediante o uso de firewall. Letra A: ARP. B: DNS. C: TCP. D: UDP. Ou E: IP. A alternativa correta é a letra B. DNS, camada de aplicação. TCP, camada de transporte. UDP, camada de transporte. E IP, camada de rede. Firewall é uma solução de hardware ou software. Monitora e controla o tráfego de dados em uma rede ou dispositivo. Libera ou bloqueia o tráfego de determinados protocolos. CESP FUB 2008. HTTP é um protocolo suportado pelos navegadores que permite a transferência de arquivos por meio de download e upload. Item correto: HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. É base para a comunicação de dados da World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo texto. É suportado por navegadores web que permite a transferência de arquivos por meio de download e upload. Por exemplo, quando você faz o download de uma apostila nossa no Hotmart, você está utilizando o protocolo HTTP por meio de um navegador web para baixar o PDF. CESP FUB 2008. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo FTP são utilizados em ambientes de internet, mas não de intranet, porque não garantem transferência de arquivos muito grandes. Item errado: é possível transferir arquivos muito grandes via internet e via intranet. Todos os protocolos da internet podem ser usados na intranet. CESP Polícia Federal 2009. A sigla FTP designa um protocolo que pode ser usado para a transferência de arquivos de dados na internet. Item correto: o FTP é utilizado para transferir arquivos. É um protocolo padrão genérico independente de hardware sobre o modo de transferir arquivos ficheiros e também é um programa de transferência. A transferência de arquivos em redes de computadores envolve normalmente transferência de arquivos e acesso a sistemas de arquivos remotos. CESP Sejus 2009. Os sítios da internet acessíveis por meio de protocolo FTP são usados para a transferência de arquivos em diversos formatos, permitindo tanto a cópia quanto a gravação de arquivos no sítio.
Item correto. Servidor FTP. É usual acessá-lo por meio de um software na máquina local. É possível acessá-lo por meio de um navegador web. É possível transferir arquivos em diversos formatos. Permite a cópia, download e ou a gravação, upload de arquivos no sítio. Exemplo: acesso a um servidor de página web. http://site.com.br. Exemplo: acesso a um servidor de arquivos. ftp://site.com.br. CESP/FUB 2011. Os protocolos FTP e HTTP possibilitam a transferência de arquivos do computador de uma faculdade para o computador do aluno. Item correto. O aluno pode utilizar o protocolo FTP ou HTTP para transferir arquivos do computador de uma faculdade para o computador do aluno. FTP é utilizado para transferir arquivos. HTTP pode ser utilizado para transferir arquivos. É um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. CESP/PC 2011. FTP, um protocolo de transferência de arquivos utilizado quando os usuários se conectam a determinado sítio da internet, oferece a opção de se baixar o arquivo, download, ou de se enviar um arquivo, upload. Item correto. FTP é um protocolo de transferência de arquivos. É utilizado quando os usuários se conectam a determinado sítio da internet. É possível transferir arquivos em diversos formatos. Permite a cópia, download e ou a gravação, upload de arquivos no sítio. CESP/CNPq 2011. Para realizar um upload de arquivos, é necessário utilizar programa específico que possua recurso de detecção de vírus, visto que, dessa forma, se evita a contaminação do computador. Item errado. Para realizar upload de arquivos, não é necessário utilizar programa específico. Upload: enviar um arquivo para outro servidor usuário. Download: baixar um arquivo. CESP Ministério da Integração 2009. O procedimento de copiar arquivo de um sítio da internet para o computador pessoal é denominado download, ao passo que o procedimento para transferir arquivos do computador para a internet é chamado upload. Item correto. Upload: enviar um arquivo para outro servidor ou usuário. Exemplo: procedimento de copiar arquivo de um sítio da internet para um computador pessoal. Download: baixar um arquivo. Exemplo: transferência de arquivos do computador para a internet. CESP/TRE 2007. Para a transmissão de voz através de uma LAN, de uma WAN ou da internet por meio de pacotes TCP/IP, utiliza-se o método VoIP. Item correto. VoIP. Voz sobre IP. Roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos servidores suportados pela rede de dados. A tecnologia que permite transmitir vozes através de uma LAN, de uma WAN ou da internet por meio de pacotes TCP/IP. CESP/STJ 2012. Uma tecnologia para a comunicação de voz utilizada em intranet é a de voz sobre IP, VoIP, a qual permite ao usuário fazer e receber unicamente ligações telefônicas externas, mas não ligações internas, ramais convencionais. Item errado. VoIP, voz sobre IP, permite fazer ligações externas e internas, roteamento de conversação humana
usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. CESP-CEPRO 2013. Voz sobre IP refere-se à forma de executar chamadas de telefone em uma rede de dados IP por meio de conexão à internet ou de conexão à própria rede interna. Item correto. Pode ser por meio de uma rede local quanto em uma rede pública. VoIP, voz sobre IP, roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. A tecnologia que permite transmitir vozes através de uma LAN, de uma WAN ou da internet por meio de pacotes TCP/IP. CESP-CEF 2010. VoIP é uma tecnologia atualmente promissora que, ao otimizar o uso da linha telefônica residencial ou empresarial, permite a realização de ligações telefônicas em tempo real e com baixo custo. Item errado. VoIP, voz sobre IP, tecnologia atualmente consolidada. Roteamento de conversação humana usando a internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no protocolo de internet, tornando a transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados. VoIP não otimiza o uso de linha telefônica. O VoIP não utiliza a linha telefônica, utiliza a infraestrutura da internet. CESP-CEPRO 2013. As audioconferências realizadas por meio de VoIP funcionam de maneira similar às conferências realizadas mediante telefones analógicos, divergindo apenas quanto ao modo de transferência dos dados de um ponto a outro, uma vez que os telefones tradicionais empregam a comutação de pacotes e as redes VoIP, a comutação de circuitos. Item errado. A questão inverteu os conceitos. Telefones tradicionais empregam a comutação de circuitos e redes VoIP empregam a comutação de pacotes. CESP-PM 2018. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na internet. Item correto. HTTP e HTTPS podem ser utilizados em intranets e internet. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. É base para a comunicação de dados da World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas entre nós contendo texto. HTTPS oferece segurança. É uma implementação do protocolo HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL/TLS. CESP Polícia Federal 2018. A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet com os demais serviços, exemplo, redes sociais e sítios de outras organizações. Item errado. Intranet e extranet não são subdivisões da internet. Intranet é uma rede de computadores corporativa, privada, restrita e exclusiva a um público específico. Se utiliza de tecnologias, padrões e serviços comuns à internet. Objetiva compartilhar informações e recursos computacionais, melhorar a comunicação interna entre membros de uma organização. Extranet é uma rede privada de computadores. Funciona como uma extensão da intranet, permitindo o acesso restrito a usuários externos de uma organização via internet. Por exemplo, parceiros, fornecedores e clientes. CESP-SEDF 2017.
É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização que tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Item correto. Intranet é uma rede de computadores corporativa, privada, restrita e exclusiva a um público específico. Se utiliza de tecnologias, padrões e serviços comuns à internet. Objetiva compartilhar informações e recursos computacionais, melhorar a comunicação interna entre membros de uma organização. Conclusão: pode ser conceituada como uma rede de informações internas de uma organização. Essa é a posição da Banca CESP. CESP INSS 2016. A área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta, porque sistemas voltados para a intranet, diferentemente dos voltados para a internet, não são compatíveis com o ambiente web. Item errado. Intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Sistemas voltados para a intranet são compatíveis com a internet, ambiente web. Faz uso de arquiteturas, padrões, aplicações, protocolos, serviços e recursos da internet. CESP, Prefeitura de São Paulo, 2016. Um usuário que está acessando a intranet de uma empresa deseja transferir para o seu computador um arquivo armazenado em outro computador conectado à internet. Nessa situação, é recomendável a esse usuário solicitar auxílio do administrador da intranet, que é o único usuário de uma rede interna com privilégio para o acesso à internet. Item errado. Intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Permite que o acesso à internet seja compartilhado por todos os usuários da rede. Em regra, qualquer usuário de uma intranet pode acessar a internet. É possível mudar a configuração de uma intranet para que apenas administradores tenham acesso à internet. CESP TCU 2015. Mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores, a internet. Item correto. Intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da internet. Pode ser acessada por meio da internet. Se a intranet é acessada via internet, nós temos uma extranet. CESP Telebrás 2015. A rede intranet, circunscrita aos limites internos de uma instituição, utiliza os mesmos programas e protocolos de comunicação da internet, mas é restrita a um conjunto específico de usuários que, para acessá-la, devem possuir um nome de login e uma senha. Item correto. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É restrita a um conjunto de usuários autorizados. Observação: não é preciso possuir um login e uma senha para acessar. Exemplo: X está acessando de um computador conectado diretamente à rede interna. Nesse caso, não será necessário nenhum tipo de autenticação, login e senha. Questão correta. Gabarito oficial. CESP, Polícia Federal 2013. Se em uma intranet for disponibilizado um portal de informações acessível por meio de um navegador,
será possível acessar esse portal fazendo-se uso dos protocolos HTTP ou HTTPS ou de ambos, dependendo de como esteja configurado o servidor do portal. Item correto. Intranet. Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É restrita a um conjunto de usuários autorizados. Pode-se utilizar tanto o HTTP quanto o HTTPS para navegar em portal disponibilizado em uma intranet. CESP-BAMA 2013. A única diferença entre navegação na internet e navegação na intranet é a necessidade de se configurar na intranet um endereço interno padrão no navegador, uma vez que os dados serão acessados internamente. Item errado. Intranet. Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É restrita a um conjunto de usuários autorizados. Não há diferenças em relação à navegação. CESP-TCE 2013. É possível, utilizando-se uma conexão VPN criptografada, acessar os dados da intranet do TCE por meio da internet. Item correto. VPN. Rede privada virtual. Rede privada utilizando redes públicas, por exemplo, a internet como infraestrutura. Transmissão de informações de maneira mais segura. Utilizam criptografia e outros mecanismos de segurança. Somente usuários autorizados têm acesso à rede privada. Nenhum dado será interceptado enquanto estiver passando pela rede pública. CESP-FUB 2013. Tendo como referência a página eletrônica mostrada na figura abaixo, julgue o item subsequente a respeito de redes de computadores e segurança da informação. Ao se enviar e receber mensagens via intranet, o acesso a essa intranet será feito por meio de um servidor local conectado a uma rede local WAN e fazendo uso do protocolo TCP/IP. Item errado. Rede local é igual LAN. WAN é igual rede extensa. CESP-BAMA 2012. A intranet, geralmente, é empregada em corporações e nem sempre utiliza protocolos TCP/IP, como no caso da internet. Com a transferência de dados nem sempre restrita ao ambiente institucional, é possível realizar aplicações típicas de intranet, como inclusão, exclusão e alteração de dados nos bancos de dados da corporação, relações de empregados com informações de aniversários, compartilhamento de arquivos e conexão com a internet. Item errado. Intranet pode usar o protocolo de transporte UDP, mais rápido e menos seguro. Precisa usar o protocolo de transporte TCP, menos rápido e mais seguro, caso se deseje acessar a internet. As informações são restritas aos funcionários da instituição, processos internos da empresa. Para acessar a internet, utiliza sempre o conjunto de protocolos TCP/IP. A intranet não se distingue da internet pela tecnologia empregada. A intranet se distingue da internet pela privacidade dos dados. CESP-PRF 2012. Para que se possa garantir a segurança da informação de uma corporação que disponibiliza aplicações na intranet, o acesso a essas aplicações deve ser restrito e exclusivo a seus funcionários, podendo, nessas circunstâncias, as aplicações serem acessadas por meio da internet. Item errado. Aplicações disponibilizadas na intranet não é restrito e exclusivo a seus funcionários. Podem ser acessadas, por exemplo, por funcionários, parceiros ou fornecedores por meio da internet. CESP-TRE 2011.
Não é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet, em razão de essas redes serem privadas. E tem errado. Intranet é possível disponibilizar o serviço de correio eletrônico em redes intranet. Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É restrita a um conjunto de usuários autorizados. CESP Previc 2011. Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet, é suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso autorizado à intranet. E tem errado. Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet, não é suficiente incluir tais usuários no grupo de usuários com acesso autorizado à intranet. É necessária a implementação de uma VPN ou realizar várias configurações, como, por exemplo, portas de firewall, DNS, infraestrutura de rede, etc. VPN, rede privada virtual, é uma rede de comunicações privada construída sobre uma rede de comunicações pública. CESP CNPq 2011. A intranet utiliza os protocolos da internet, mas no âmbito interno de empresas, para que os empregados possam acessar remotamente dados e informações corporativas a partir de suas residências. O protocolo específico para a transferência de arquivos na internet, que deve ser configurado de forma diferenciada quando utilizado na intranet, é o INFTP. E tem errado. Intranet, não há essa configuração diferente chamada IMFTP. Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É restrita a um conjunto de usuários autorizados. FTP é o protocolo que permite a transferência de arquivos. É basicamente um tipo de conexão que permite a troca de arquivos entre dois computadores conectados à internet. CESP STM 2011. A intranet é um tipo de rede de uso restrito a um conjunto de usuários específicos de determinada organização. Item correto. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. CESP STM 2011. Considere que um membro da área de recursos humanos de determinada empresa tenha publicado, no espaço acessível de intranet da empresa, documentos relativos às avaliações de desempenho dos departamentos e dos servidores aí lotados. Nesse caso, em função da natureza do meio em que foram disponibilizados, os documentos serão de acesso público e irrestrito para outros usuários da internet. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. As informações disponibilizadas na intranet são restritas ao seu público-alvo e não serão de acesso público. CESP ABIN 2010. A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes não pode ser realizada por meio de uma intranet, em razão das características dos protocolos de e-mail usados em uma rede corporativa. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. A troca de mensagens eletrônicas entre cidades geograficamente distantes pode ser realizada por meio de uma intranet normalmente. CESP MPU 2010.
O acesso autorizado à intranet de uma instituição restringe-se a um grupo de usuários previamente cadastrados, de modo que o conteúdo dessa intranet, supostamente por vias normais, não pode ser acessado pelos demais usuários da internet. Item correto. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais. Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. O conteúdo dessa intranet, supostamente por vias normais, não pode ser acessado pelos demais usuários da internet. CESP MPU 2010. Julgue o item que se segue acerca da utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Uma vantagem da utilização da intranet em relação à internet é a ausência de vírus, por se tratar de uma rede interna necessariamente protegida por sistema de firewall. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais. Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. Não se pode garantir que a intranet é mais segura que a internet. Não é obrigatória a utilização de firewall nem para acessar a intranet, nem para acessar uma internet. CESP, Caixa Econômica Federal 2010. O acesso ao que se denomina intranet deve ser feito por meio de uma rede local, não sendo possível esse acesso a partir de um computador conectado à internet, garantindo-se assim segurança. Item errado. Intranet é uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados. O acesso é possível por meio de uma extranet. Extranet é uma rede privada de computadores, funciona como uma extensão da intranet, permite o acesso restrito a usuários externos de uma organização via internet, em geral, parceiros, fornecedores e clientes. CESP TRE 2010. As intranets são destinadas ao uso em locais remotos, onde não se dispõe de acesso a provedores de acesso à internet. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. Intranet não está vinculado à internet. É possível existir uma intranet sem uma conexão com a internet. CESP TRE 2010. Para se acessar a internet ou uma intranet, é suficiente que o usuário tenha o Internet Explorer instalado em seu computador. Item errado. Internet e intranet. Não há relação de dependência em relação ao navegador utilizado, mas mesmo que tivesse um navegador, poderia ser o Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, além dos portáteis. Precisaria ainda de placa de rede, provedor ativo de internet, cabos ou Wi-Fi, entre outros. CESP TRE 2010. A intranet disponibiliza serviços semelhantes aos da internet dentro de uma rede local, mas não permite que esses serviços sejam acessados de outros locais.
Item errado. Intranet pode ser acessada de outros locais. Extranet. Utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. Extranet é uma rede privada de computadores. Funciona como uma extensão da intranet. Permite o acesso restrito a usuários externos de uma organização via internet, em geral, parceiros, fornecedores e clientes. CESP-TRE 2010. As intranets são estruturadas de maneira que as organizações possam disponibilizar suas informações internas de forma segura, irrestrita e pública, sem que os usuários necessitem de autenticação, ou seja, de fornecimento de nome de login e senha. Item errado. Informações da intranet não são públicas, não são irrestritas. Intranet. Se dentro da organização provedora da intranet não precisa usar login e senha, para acessá-la por meio da internet é necessário realizar a autenticação do usuário. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais. Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. VUNESP PC 2018. Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico: http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Com relação a esse URL, é correto afirmar que a forma de acesso ao site identificado pelo URL só pode ser executada por meio de tablets. Item errado. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Permite, desde que conectado à internet, que qualquer aparelho consiga acessar o site. CESP-PF 2009. As intranets, por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet, como o TCP/IP. Item errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais. Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. CESP Anatel 2009. As intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet e baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet. Entre outros, são exemplos de protocolos para intranets, TCP e IP. Item correto. Intranets possuem as características e fundamentos semelhantes aos da internet. Baseiam-se no mesmo conjunto de protocolos utilizados na internet. Exemplo: TCP, IP, HTTP, FTP e outros. CESP Anatel 2009. Baseada nos padrões de comunicação da internet, uma intranet pode ser caracterizada como uma rede privada de computadores acessível apenas a membros de uma mesma organização. Mesmo assim, sua utilização requer componentes básicos, como sistemas de proteção e servidores web, sem, no entanto, ser obrigatório o uso do protocolo TCP/IP. Item errado. Na intranet, não é obrigatória a utilização de firewall. Não é obrigatório o uso de servidores web. Aplicações disponibilizadas na intranet. Não é restrito e exclusivo a seus funcionários. Podem ser acessadas, por exemplo, por funcionários, parceiros ou fornecedores por meio da internet. CESP-BAMA 2009.
Existem sítios na internet que disponibilizam a opção para entrar na intranet mediante a exigência de usuário e senha previamente cadastrados. Item correto. Para que as aplicações disponibilizadas na intranet de uma empresa possam ser acessadas por usuários via internet, é necessária a implementação de uma VPN. VPN, rede privada virtual, é uma rede de computadores privada construída sobre uma rede de comunicações pública. É necessário a inserção de nome de usuário e senha previamente cadastrados. Autenticação. CESP-FINEP 2009. A respeito de intranet, é correto afirmar que, com as tecnologias de intranet, é possível disponibilizar serviços exclusivos para grupos restritos de usuários, como de uma empresa, por exemplo. Item correto. É possível disponibilizar serviços exclusivos para grupos restritos de usuários, como de uma empresa, por exemplo. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. CESP-SEDF 2009. As intranets são redes que funcionam por meio de protocolos exclusivos, diferentes daqueles usados na internet, sendo sua aplicação o armazenamento na internet de conteúdos sigilosos a apenas usuários autorizados por meio de senhas. E tem errado. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais, melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. CESP-TRT 2008. Intranet é um termo específico usado para denominar o tipo de rede que contém um número máximo de 5 computadores interligados. E tem errado. Não há o limite específico de quantidade de computadores interligados em uma intranet. Intranet utiliza os mesmos programas e protocolos da internet. É uma rede de computadores corporativa, privada e restrita a um conjunto de usuários autorizados, com o intuito de compartilhar informações e recursos computacionais. Melhora a comunicação interna entre membros de uma organização. VUNESP PC 2018. Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico: http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Com relação a esse URL, é correto afirmar que permite acesso exclusivo à intranet e apenas aos funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. E tem errado. Analisando apenas a URL http://www.policiacivil.sp.gov.br/portal, não é possível afirmar que é referente apenas à intranet ou não. VUNESP PC 2018. Considere o seguinte URL utilizado na barra de endereços de um navegador de internet típico: www.policiacivil.sp.gov.br/portal. Com relação a esse URL, é correto afirmar que o tipo de serviço identificado pelo URL é para a transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet.
Item errado. O tipo de serviço identificado pela URL é o protocolo HTTP. HTTP é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação de hipermídia. Permite a transferência de conteúdos em hipermídia. Para transferência de arquivos entre o usuário e o servidor internet, utilizar o FTP. Por exemplo, ftp://policiacivil.sp.gov.br/portal. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.